Boa tarde. Nós estaremos lendo o livro de Jeremias, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Jeremias foi o autor desse livro. E o tema é o juízo divino inevitável de Judá. Ocorreu cerca de 585 a 580 a.C. Jeremias era um profeta que foi dirigido ao Reino do Sul, Judá, durante os últimos 40 anos de sua história, antes de Cristo. Ele viveu para ser testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultaram na destruição de Jerusalém e do templo. Como o chamado de Jeremias propunha-se a que ele profetizasse a nação durante os últimos anos do seu declínio e queda. É compreensível que o livro do profeta esteja cheio de prenúncios sombrios. Ele é considerado o profeta chorão. Ele era filho de sacerdote, nasceu e cresceu na aldeia sacerdotal de Anatote, que fica a 6 quilômetros do nordeste de Jerusalém, durante o reinado do Império Rei Manassés. Então, Jeremias começou seu ministério profético durante o 13º ano do reinado do bom rei Josias e apoiou o movimento de reforma. Não demorou para preencher, no entanto, que as mudanças não estavam resultando numa verdadeira transformação de sentimentos do povo. Jeremias advertiu que, a não ser que houvesse um verdadeiro arrependimento em escala nacional, a condenação e a destruição viria de repente. Em 612 a.C., a Síria foi conquistada por uma coalizão babilônica. Cerca de 4 anos depois, a morte do rei Josias, o Egito foi derrotado por Babilônia na Batalha de Carquemes. Naquele mesmo ano, o exército babilônico de Nabucodonosor invadiu a Palestina e capturou Jerusalém e despertou alguns dos jovens mais seletos de Jerusalém para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Uma segunda campanha contra Jerusalém ocorreu no ano 597 a.C., ocasião em que foram levados 10.000 cativos da Babilônia, entre os quais Ezequiel. Durante todo esse tempo, as advertências proféticas de Jeremias a respeito do juízo divino iminente passaram despercebida pela nação. A última invasão babilônica tomou Jerusalém, o templo e a totalidade do reino de Judá. Isso ocorreu em 586 a.C. Então, o livro profético de Jeremias revela que ele, frequentemente chamado de o profeta das lágrimas, era um homem com uma mensagem severa, mas de coração sensível, quebrantado. Seu espírito sensível tornou mais intenso o seu sofrimento. À medida que a palavra de Deus ia sendo repudiada por seus familiares e amigos, pelos sacerdotes e reis e pela totalidade do povo de Judá. Então ele ficou sensibilizado. Embora fosse solitário e rejeitado durante toda a sua vida, Jeremias não deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Apesar de grande oposição
cumpriu fielmente sua chamada profética para advertir seus concidadãos de que o juízo divino estava às portas. Resumindo a vida de Jeremias, certo escritor disse: nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus e intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, como se observa no ministério de Jeremias. Mas a tragédia de sua vida foi esta: pegava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor aos compatriotas. Quem disse isso foi Farley. O autor do livro é indicado com clareza Jeremias. Depois de profetizar durante 20 anos a Judá, Jeremias foi ordenado por Deus a deixar a sua mensagem por escrito. Assim o fez, ao editar suas profecias a seu fiel secretário, Baruque. Você vai ver lá no capítulo 36, no versículo e no capítulo de 1 a 4. Visto que Jeremias estava proibido de comparecer diante do rei, enviou então Baruque para ler as profecias no templo. Depois disso, Jeude as leu diante do rei Joaquim. O monarca demonstrou desprezo a Jeremias e à palavra do Senhor ao cortar e queimar o rolo. Lá no capítulo 36 também, versículo 22, 23, você vai ver isso. Jeremias voltou a ditar suas profecias a Baruque e dessa vez incluiu até mais do que estava no primeiro rolo. Rolo era feito de papiro ou então de pele de animais. Por isso que fala, porque eles enrolavam a palavra. Então o propósito do livro de Jeremias foi para fornecer um registro permanente do ministério profético de Jeremias e as suas mensagens. Também para revelar o inevitável juízo divino por ter o povo transgredido o concerto e persistido em sua rebelião contra Deus e a palavra de Deus. Para demonstrar a autenticidade e autoridade da palavra profética. Muitas das profecias de Jeremias foram cumpridas durante a própria vida do profeta. Outras, que envolviam o futuro distante, foram cumpridas posteriormente ou ainda estão por se cumprir. Então Jeremias, o profeta chorão, ele chorava porque ele amava as pessoas. Ele queria que as pessoas se arrependessem, deixassem o mau caminho e se voltassem para o amor de Deus. Então, Jeremias, ele pratica várias ações simbólicas a fim de ilustrar de modo claro a sua mensagem profética, como o cinto podre, a seca, a proibição divina de não se casar ou ter filhos, o oleiro e o barro, o vaso de oleiro, que os fragmentos, é o caso dos 2 cestos de figos, o jugo no seu pescoço e grandes pedras colocadas no pavimento de tijolos de Faraó. Então ele procurou mostrar com clareza que tinha uma ação, uma chamada profética, juntamente com as frequentes reafirmações de Deus. Deus sempre estava falando com ele. Deus sempre estava afirmando
como ele fazer, como ele conduzir. Deus estava capacitando Jeremias cada instante. E ele, com ousadia e fé, usava a palavra profética a ajudar. Apesar que essa nação sempre reagiu com hostilidade, rejeição, perseguição ao Egito. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias foi levado contra sua vontade. Ele foi para o Egito contra sua vontade. Essa perseguição, essa rejeição. Mas ali ele não se deixou intimidar. Com muita fé continuou profetizando até no momento da sua morte. Lá no capítulo 43 e 44. Então nós podemos observar que Jeremias cumpriu a sua missão. E uma das características desse livro é que ele é o maior livro da Bíblia, pois contém mais palavras, não capítulos, do que qualquer outro livro, exceto, que é os Salmos. Então, a vida e as tribulações pessoais de Jeremias como profeta são reveladas com maior profundidade e detalhes do que as de qualquer outro profeta. Então ele vivia com tristeza, com angústia, com pranto. Às vezes até chamado profeta das lágrimas. Mas tudo por causa da rebeldia de Judá. Ele queria que Judá se arrependesse, que se voltasse para Deus. E cada vez que ele profetizava, ele ficava com tristeza no coração e chorava. Chorava muito. Ele amava seus compatriotas, seus irmãos. Ele amava sua família. Apesar de ser uma mensagem severa, Jeremias sentia tristeza e quebrantamento profundo por causa do povo de Deus. Mesmo assim, sua maior lealdade era dedicada a Deus. E sua mais profunda tristeza era a mágoa sofrida por Deus. Ele sentia que Deus estava triste. Porque cada vez que o povo se afastava de Deus, Deus se afastava daquele povo. Ele lutou muito contra o povo rebelde. Ele falava acerca da rebeldia e a apostasia. A sua maior revelação teológica é o conceito do novo concerto. Ele sempre estava falando do novo concerto, que Deus estabelecia com o seu povo fiel, num tempo futuro de restauração, e que iria haver restauração. Então sua poesia é tão eloquente e lírica quanto qualquer outra obra poética da Bíblia. Com sua abundância de metáforas, excelentes frases vividas e passagens memoráveis. Ele se refere à nação da Babilônia nas profecias do que em todo o restante da Bíblia. Aleluia. Então estaremos lendo Jeremias a partir do capítulo 1, com suas devidas explicações. Você quer conhecimento? Leia a Bíblia. Você quer ser sábio? Leia a Bíblia. Você quer ter sabedoria em conduzir sua vida? Leia a Bíblia. Que o próprio Deus, ele vai se revelar para você.
Boa tarde. Querendo Deus, nós voltaremos com o capítulo 1, com as devidas explicações. Essa que vos fala é a pastora Risoneide Vasconcelos.